para ser natural só da primeira vez, porque a primeira vez às vezes é complicado. É complicado. Mas isso é mais natural, é um curso normal. Tá bom? Você vai estar falando tanto com o pessoal aqui da igreja quanto com o pessoal de casa e olha para casa. Beleza. Tá bom? Já está com vocês agora. Já pode, só o pastor vai dar um ok ali e vocês já estão lá. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão aqui presentes. Boa noite a todos que estão em casa. Sejam todos bem-vindos. Mais uma noite que estamos aqui para a gente aprender mais sobre a palavra de Deus. E para a gente dar início, primeiro eu vou me apresentar. Meu nome é Cláudia, eu sou da Igreja da Tijuca, tá? E diretora do departamento infantil de lá. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Tatiana, congrego na Igreja da Tijuca junto com a Claudinha, e lá eu sou diretora do Ministério Pessoal e do Evangelismo, e hoje nós viemos visitar aqui a igrejinha de vocês e fazer parte desse programa que é distrital para todo mundo, né? Então, nós vamos estar aqui reunidos hoje, numa atitude de reverência e de adoração, para a gente poder estar estudando um pouquinho mais a palavra do nosso Deus, através do nosso pastor, né, que é o nosso, né, aqui no distrito. Então, nós vamos estar agora, vamos fazer uma adoração, né, através dos louvores, que nós escolhemos com muito carinho, e a gente quer que a igreja participe, e quem está em casa também, nós queremos aí que vocês comentem, que vocês curtam, que vocês compartilhem o link, para que muitas pessoas possam ter acesso a esse estudo, a essa informação e a palavra de Deus, e que possa estar conhecendo a nossa igreja também, né? Então, nós vamos começar. O primeiro hino vai ser o 492, lado a lado. Lado a lado aqui, crendo em seu amor, adorando o Rei Senhor, avançando em fé, movidos pelo amor, Deus nos acompanhará.
gente quer, né? Estar lado a lado com Jesus. Não, a gente não vê a hora de chegar esse dia. Agora mais do que nunca, né? Tamanhas coisas que estão acontecendo por aí. E vamos continuar louvando nosso Deus com esse bendito e santo nome. Teu santo nome. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande Jesus. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome
Então, nós vamos entoar mais um louvor de número 478. Esse hino é lindo, ele é uma declaração de amor, né, de reciprocidade a Deus, o que Jesus é na nossa vida. O nome do hino é Jesus, Tu és a minha vida. Você em casa, louve com a gente de pé. Jesus, Tu és a minha vida. Jesus, Tu és o meu cantar. Jesus, a estrada mais bonita por onde eu devo caminhar. Jesus, Tu és a primavera que faz a vida florescer. Tu és a chama da alegria que faz brilhar todo o meu ser. Jesus, Tu és a melodia, a voz, o canto, a emoção. Tu és a força que me inspira a dar louvor na provação. Jesus, Tu és a esperança que faz vibrar meu coração. Jesus, Tu és a energia que move a vida do cristão. Jesus, Tu és o meu caminho, verdade, vida e salvação. Jesus, Tu és a minha glória, motivo de minha adoração. Jesus, Tu és meu Pai querido, a quem dedico meu viver. Tu és pra sempre a minha vida. Jesus, és vida no meu ser. Amém. Esse hino é tão maravilhoso que a gente, só de declarar o que Jesus é na nossa vida, a gente já fica, né, todo cheio do Espírito Santo de Deus, né, repleto da glória. Não tem aquela brincadeira, eu tenho, você não tem. Os irmãos que estão acompanhando o programa em casa não viram o que eu e a Claudinha pudemos ver, que é uma igreja toda em pé e louvando de uma maneira muito linda. Os irmãos, assim, muito animados, né, alegres em Cristo, como todo cristão deve ser, coisa que já tem um tempo que a gente está com dificuldade de encontrar. Mas parabéns aqui à igreja local. Nós ficamos muito satisfeitos de poder estar louvando com vocês na noite de hoje. Nós vamos fazer uma oração inicial.
E nós vamos convidar a igreja e quem que estiver em casa, nós vamos nos colocar de joelhos, aqueles que se sentirem à vontade e quiserem, para a gente fazer uma oração inicial ao nosso Deus. Amém? Oremos. Querido e bondoso Deus e Pai, aqui estamos, Senhor, nesta noite de domingo, na tua casa e alguns em casa. Queremos, Senhor, em primeiro lugar, louvar e engrandecer o teu santo nome, porque te reconhecemos como o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso mantenedor. Graças te damos, Senhor, por todas as bênçãos, por todos os livramentos e pelo início de mais uma semana. Senhor, meu Deus, te pedimos o perdão dos nossos pecados e queremos, Senhor, clamar pela tua presença e pela unção do teu Santo Espírito na semana que se inicia. Queremos te pedir, Senhor, bênçãos sem medida para cada pessoa que está participando do programa, seja membro da igreja, seja algum visitante, algum convidado. Nós te pedimos, Senhor, que tu derrame bênçãos sem medidas a cada um que esteja participando conosco hoje. Abençoe, Senhor, a igreja local, as demais igrejas do distrito. Abençoa, Senhor, nosso Deus, o nosso pastor Sérlison, a sua família. Seja com ele, Senhor, use-o conforme a tua vontade, para que a tua palavra seja pregada nessa casa, nessa noite. Te pedimos, Senhor, que tu receba esse culto de adoração a ti, com esse teu amor ousado e imenso. Tudo isso, Senhor, nós te pedimos e nós te agradecemos. Em nome e por amor do teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Bom, agora chegou aquela hora em que a gente coloca aos pés do Senhor aquela aflição, também aquele agradecimento que nós temos no coração. Aqui presente tem alguém que tem um pedido especial a fazer de oração? Pode fazer, irmão, pode falar. O irmão vai te dar o microfone aí para você falar. O meu pedido especial nessa noite, eu tenho um cunhado que está com, como é que chama a doença? Covid, ele está internado no CTI lá na Ronaldo Gasosa. Ele está bem, está no soro, né? Não sei como é que chama lá. Ele está com falta de ar, está internado. A família está muito preocupada, mas pelo mesmo lado a gente está ciente que Deus está cuidando dele. Porque a minha sobrinha está tendo notícia que ele está lúcido, está se recuperando, e isso a gente crê que Deus já está cuidando da vida dele. O nome dele? Jaime. Jaime. Então vamos orar pelo Jaime. A Renata, aqui já com o pessoal de casa. Alguém mais? Alguém mais? Não? Então eu vou falar aqui agora os pedidos dos irmãos que estão em casa. A Renata, ela continua pedindo oração pelo Gilson. Ele recebeu alta, graças a Deus, mas ainda está se cuidando. Então, ela ainda continua pedindo oração por ele. A Sônia pede oração pela saúde e conversão da filha Fernanda. E oração também pela vida espiritual dela. E ela agradece também pela semana abençoada. A irmã Adaleia também agradece por tudo. A irmã Maria José pede oração pela família, pela saúde dela. Está sentindo muitas dores na coluna. A irmã pede as bênçãos de Deus para os nossos corações aqui, presente, o irmão Jorge, né? Deixa eu ver quem mais. A Liliane, né, esposa do pastor, pede oração por uma amiga muito querida que está com Covid, o esposo e os filhos, que Deus os cure. A Renata também continua pedindo aqui pela amiga dela, que se chama Augusta, que também está internada com Covid, e o amigo chamado Marcelo, que também
está se tratando com Covid. A Maria Duque pede oração pela família dela. O Eliasir agradece as orações pela prima, é um agradecimento agora, ele agradece pelas orações pela prima Zaine, que apresentou melhoras no dia do aniversário dele. Que bom, né? Que presente que Deus deu dela, que Deus cuide, continue cuidando dela, né? O Temóstenes, eu falo com ele que é difícil falar o nome dele. Ele pede oração pelo Isaías, né, que está com problemas nos rins, um colega de trabalho que se chama Wellington também, está com Covid, o Wellington. Que mais? Deixa eu ver. Ao Mauri Cardoso, queria pedir oração pela minha família que está sendo desfeita. Vamos orar pela família dele, Mauri Cardoso. A Josina também pede oração para que o Fábio, né? Eu acho que é o esposo dela, né? Para ele conseguir um emprego, né? Muitos pedidos que vão chegando, muitos agradecimentos. Eu também tenho. Também. Qual? Tem o pedido da Beni Dias, que ela está se sentindo muito angustiada, ela quer que ore por ela. Tem muita gente assim, angustiada, temorosas pelo futuro, né? Eu peço também que orem, por favor, pela minha irmã, que ela está nessa situação também, está adoentada e teme muito pelo futuro. Eu também vou estar dando estudo bíblico a ela. Eu peço que vocês orem por ela. O nome dela é Cristiana. Pela primeira vez, eu já sou adventista, já tem 23 anos, e ela nunca aceitou o estudo bíblico. Então, pela primeira vez, ela aceitou estudar a Bíblia comigo. Então, que Deus olhe por ela, prepare o coração dela para ela receber a palavra. Eu tenho muita fé que dessa vez ela vai ser tocada em nome de Jesus. Amém. Peço também oração pelo filho da Vilma, que é lá da nossa igreja, que ele também estava adoentado ontem. Ela estava muito preocupada com ele, com medo de ser Covid, né? Mas até agora não tivemos ainda notícia dele, mas estamos orando. Peço oração de vocês pela Igreja da Tijuca, por todos os irmãos, pela vida espiritual de todos da Tijuca, dos meus irmãos da Tijuca, da minha igreja amada, e que Deus nos abençoe. Amém. E agora nós vamos curvar as nossas frontes e vamos ter uma palavra de oração em favor desses pedidos e também agradecimentos a Deus. Você em casa também, curva a sua fronte e vamos falar com Deus. Pai querido, Pai amado, Senhor amantíssimo, Senhor de poder e glória, colocamos diante de Ti, Senhor meu Deus, vários pedidos, Pai, e também alguns agradecimentos. Senhor, que o Senhor venha nos perdoar, meu Pai, se por vezes esquecemos as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Nos perdoa, Pai, porque somos humanos e estamos sentindo, neste momento que o mundo está passando, que o sofrimento tem aumentado muito. E isso tem nos tocado profundamente e tem tocado na vida dos meus irmãos também de maneira devastadora, muitas das vezes, Pai. Tu bem sabes tudo que os seus filhos estão passando, as dificuldades financeiras que muitos estão passando, a doença que chegou e que levou alguns dos nossos irmãos, alguns dos nossos familiares, amigos nossos que nós estamos vendo doente e também perecendo dessa doença, e alguns até já morreram, Pai. Mas Tu sabe também de todas as coisas, sabemos que essas coisas irão acontecer, sabemos que cada vez mais o mundo vai ficar insuportável para nós, Pai. Enquanto estivermos sentindo que o mundo é insuportável, Senhor, é sinal que estamos perto de Ti. Almejamos, Senhor, estar lado a lado contigo um dia, Pai. Por isso nós Te pedimos, Senhor, meu Deus,
que nós queremos agora, estamos sempre pedindo é que o Senhor se manifeste, Pai. Que o seu poder seja manifestado na vida de todas essas pessoas que nós falamos aqui. Na vida dessas pessoas que estão doentes, que estão perecendo, meu Pai. Na vida dos meus irmãos que estão precisando de auxílio financeiro, Senhor, de um trabalho, de alguma ajuda, meu Pai. Que o Senhor agora nos ouça, Senhor. Porque sabemos que não somos nada sem Ti. E não temos nada a Te oferecer, Senhor, a não ser o nosso coração aquebrantado e dolorido pelo sofrimento que estamos passando aqui. Então, Pai, tenha piedade de nós, tenha misericórdia de nós, Senhor. A Sua misericórdia dura para sempre, meu Pai. Por isso nós Te rogamos por ela, Senhor, porque em nós não há nada de bom. Que o Seu Espírito Santo possa encher os nossos corações cada dia mais do Teu poder, Senhor, para que possamos prosseguir de cabeça erguida, Pai, porque somos filhos do Deus vivo. E venha o que vier, a luta que vier, que o Senhor nos segure, com o Seu braço forte possa nos segurar firme, Senhor, meu Deus, e possamos colocar nosso pé nessa rocha que é Cristo Jesus. Nos fortaleça, Senhor, nos faça forte, Pai, para podermos vencer. Tudo isso nós Te pedimos, Senhor, meu Deus, no nome do nosso querido e amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Hoje nós vamos estar dando continuidade ao programa o Mistério da Profecia, Esperança para um Mundo em Crise. Nós fizemos aqui tantas orações voltadas a situações de crise. E o tema dessa noite, o tema 7, é se existe somente um Deus. Por que tantas religiões? O que você acha, Claudinha? Vamos saber daqui um pouco com o pastor. Vou deixar para o pastor responder, né? Agora nós vamos cantar a música tema para a gente poder passar a palavra para o pastor. No dia em que verei uma pequena luz no céu, e essa luz aumentará, milhares de anjos surgirão. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei feliz, eu viverei, verei Jesus. Nas nuvens tua glória surgirá.
convidamos o nosso pastor aqui distrital para trazer a mensagem para nós, nosso pastor Sérgio. Olha só, não é isso? Isso aí. Boa noite, pessoal bonito. Bom, você que está em casa também é bonito, só não consigo te ver, mas alguns que eu sei aqui, porque estão aqui mandam mensagem aqui, e que eu conheço, esses eu sei que são bonitos. E meninas, ou posso chamar de garotas? É meninas? Vocês preferem aqui da Tijuca? Meninas, tá ótimo. Então as meninas da Tijuca, muito obrigado pelo apoio de vocês aqui. Vocês já perceberam que houve uma movimentação aí, né? Pediram o pessoal aqui, o pessoal aí do distrito está com a gente aqui no domingo à noite. Essa é a única igreja que está abrindo no domingo à noite aqui do nosso distrito. Temos os cultos. Na usina, eles começaram lá uma classe especial no domingo à noite também. Mas, por enquanto, aqui é a única que está abrindo com o culto mesmo no domingo à noite. Então, o pessoal está vindo aí, veio Riachuelo semana passada, já veio também o pessoal da usina, já veio, Vila Isabel, acho que vai vir na próxima semana, Tijuca que está aqui conosco. E se você que está em casa, pensar, eu queria tanto estar no culto presencial, aqui tem lugar para você. Tem um monte de espaço vazio aqui em distância, tá bom? Com distanciamento que você pode ficar tranquilo. Tá certo? Então, você é muito bem-vindo aqui no culto conosco. Às quartas, nós temos o culto aqui também, porque, aliás, aqui está tendo culto direto desde junho do ano passado, né? Desde junho do ano passado, é sábado, domingo, quarta-feira e por aí vai. JA acontece e aqui porque a vida não para. Bom, você viu na descrição do vídeo, quem está aqui na igreja não viu na descrição do vídeo, mas vai ver aí na apresentação, como já foi colocado aqui o nosso tema. O tema hoje é por que existem tantas religiões? Eu não estou dizendo nem de igreja, eu estou dizendo de religiões. Você sabe quantas religiões existem? Eu fiquei curioso e eu fui na internet, porque o Dr. Google é uma benção. E eu fui na internet, e a primeira reportagem que tem da internet, pela quantidade de religiões no mundo, é uma reportagem da Folha de 2005. 2005. Tinha um povo aqui que não tinha nem nascido ainda. Já tinha nascido, Daniel? 2005? Ainda não, né? Um pouquinho depois, né? Em Yolanda. a Yolanda riu aqui, Daniel. Em 2005, a Folha dizia que existem entre 40 e 60 mil religiões, não são igrejas, religiões diferentes. Em 2005. De lá para cá, esse número tem crescido cada vez mais. Tá? Cada vez mais. E deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Entre essas 40 e 50 mil religiões que existiam no passado, as 60 mil religiões que existiam, vamos fazer uma média aqui, 50 mil religiões, tá bom? Então, entre 40 e 60 mil, vamos botar uma média aqui, 50 mil, digamos, tem 50 mil religiões no mundo. Você sabia que a Igreja Adventista do Sétimo Dia não é a única que guarda o sábado? Tem mais de 5 mil que guardam o sábado. Viu? Não é só a Igreja Adventista. Então não pense você que ser adventista, você é exclusivo no mundo, não. Além dos judeus, tá? Dos adventistas, nós temos aí diversas outras religiões. Mas, espera aí, por que esse tanto de religião? Deus não é só um? Não, existem milhões de deuses também. Milhões de deuses. Às vezes o nome Deus, para mim,
é o Deus que eu adoro. Mas o mesmo nome Deus para outra pessoa pode ser alguma outra coisa. Só existe um Deus verdadeiro, um Deus todo-poderoso. Agora, outros deuses falsos existem milhares. Eu tenho um livro lá em casa. É muito interessante o nome do livro. Aliás, deve estar aí dentro do computador, porque ele é um livro digital. Então não está lá em casa, né? Está no computador. Eu tenho um livro que o título dele diz assim: As 10.000 religiões do Egito. Pensa? 10.000 religiões. E aí você vai pegar ali no Egito um monte de religiões. E aí, entre essas, quantas nós falamos que vamos trabalhar? 50.000, certo? No mundo. Entre essas 50.000 religiões, qual que é a religião certa para eu seguir? Talvez você diga assim: a religião certa para eu seguir é a religião que a minha família seguiu. A religião certa para eu seguir é aquela que mais se adapta ao meu gosto. A religião certa... Eu não trouxe os vídeos, eu tenho uns vídeos tão legais de umas religiões que tem por aí. Algumas igrejas. Tem uma igreja nos Estados Unidos que eles funcionam numa garagem que é uma oficina de bicicleta. É a igreja deles. E ali, enquanto eles vão consertando a bicicleta, eles vão cantando, ouvindo música, e de repente alguém fala alguma coisa, fala um testemunho, o outro vai ler um verso da Bíblia, e estão ali. É a igreja deles. Igreja Caltrim, vai tudo lá de vaqueiro, cinto, fivelão, bota e tal, isso e aquilo, acho que entra até de cavalo, se bobear, né, de boi. Então existem muitas situações, às vezes a gente acha estranho, às vezes, né? Te olha, situações aqui, outras ali, às vezes até perto de nós mesmo. Mas e aí? No meio desse tanto de religiões, eu preciso ter uma religião. Como que eu vou descobrir qual religião eu preciso ter? Eu estava na usina há pouco tempo atrás, algumas horas atrás, na igreja da usina, e a gente conversando ali, porque a igreja da usina, como aqui nós temos escada, mas vocês têm pouca escada aqui, você só tem um lance de escada. A usina, a nave da igreja fica no 3º piso. Então você imagina o tanto de escada que a gente sobe. E aí a gente conversando ali, como resolver esse problema da escada? Eu falei assim: olha, tem uma saída, derruba tudo e faz de novo, que aí põe a igreja embaixo e resolve o problema. Tem outra saída, botar um elevador. Não, essa não tem como não, que além do elevador ser muito caro, a manutenção é mais cara ainda. Eu falei: então, só sobrou essa daí. Só tem um detalhe, não façam isso não. E eu falei: mas por quê, pastor? Porque essa igreja aqui não vai durar 10 anos. Credo, pastor, o senhor já está dizendo que nossa igreja só vai durar 10 anos? Eu falei assim: Jesus vai voltar antes. Jesus vai voltar antes desses 10 anos, não tem condições não. O mundo do jeito que está, e para que na volta de Jesus, antes desses 10 anos, ou daqui nos próximos meses, sei lá quando vai ocorrer a volta de Jesus, para que eu esteja com Jesus, na volta dele, esteja disponível para ser levado para o céu, vamos dizer assim, eu preciso buscá-lo, mas preciso buscá-lo no caminho correto, ok? Então eu vou passar alguns detalhes para vocês. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, quem quiser pode acompanhar o verso, está aí na sua tela, está no seu celular ou na sua TV, e está aqui também, mas você pode pegar a Bíblia e acompanhar. O texto lá diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela.
este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Quando aconteceu isso aqui? Foi quando Adão e Eva cometeram o erro, o pecado, e Deus vem e anuncia que viria o Messias. Isso aqui é um anúncio do Messias, da vinda do Messias, ok? A gente até chama aqui do proto-evangelho, nome bonitinho. É o princípio do evangelho sendo proclamado, de que Jesus viria e ele seria perseguido, ok? Ele seria perseguido pelo inimigo, que iria até dar uma mordidinha no calcanhar, uma feridinha no calcanhar, mas deu um beliscão no calcanhar, pisa em cima da cabeça, e foi isso que Jesus fez, esmagou a cabeça da serpente. Esse é o proto-evangelho, como eu disse. E aí, o que acontece a partir daí? Capítulo 4 de Gênesis fala sobre as consequências, já começa ali, né? A primeira consequência da entrada do pecado, qual foi? Morte passou a existir. A morte passou a existir. E eles sentiram essa morte, não foi só no cordeiro que morreu, porque por mais que, ou nas plantas que morreram, passaram a morrer, mas a dor maior de descobrir a morte foi quando viu o filho morto. Essa foi a maior dor, para quem não conhecia o que era morte. Só que lá no início, foi criada uma igreja, a igreja de Adão. Ela foi criada em 4.000 antes de Cristo, ou seja, já tem 6.020 anos praticamente que essa igreja foi criada. E essa igreja criada, ela passou a existir ali com Adão, e Adão, ele ensinava os seus descendentes, depois que saiu, foi expulso do jardim do Éden pelo seu erro, ele e Eva, eles se acamparam próximo, eles passaram a morar próximo ao jardim, aos muros do jardim, à proteção do jardim, e ali ele fazia o seu culto diário, ok? Chamava a sua família, os seus descendentes, e por 900 e alguns anos, Adão pregou. Adão pregou nessa igreja. O tempo passou. Você acha que todo mundo queria saber dos sermões ou da igreja de Adão? Não. Alguns ouviam, outros entravam por aqui e saíam pelo outro lado, outros não queriam nem ouvir. Mas Adão passou o que era necessário referente às verdades de Deus, ao plano de Deus, inclusive ao plano do resgate, que foi, nós comentamos de Gênesis 3,15, de Jesus, que seria o resgatador. Ele ensinou isso tudo. E os anos se passaram. Eles viveram, né, e aprenderam que o salário do pecado é a morte, testemunharam tudo isso aí. E aí, anos e anos depois, acontece um probleminha. A igreja de Adão, ela se corrompeu. Aquela igreja que Adão pregou o evangelho, pregou Jesus, ensinou tudo, essa igreja se corrompeu. E quando essa igreja se corrompeu, Deus chamou um outro sujeito agora para iniciar uma nova igreja. Vamos dar o nome aqui de Igreja de Noé, ok? Lembra da história de Noé, né? Noé pregou, ele pregou pouquinho tempo. Começou pregando, pregou 120 anos, um sermão. Esse único sermão que ele pregou era assim, ó: o mundo vai ser destruído por água, por chuva. O mundo vai ser destruído por chuva. Pregou, e no final das contas ele converteu quem? Bom, nós não temos os registros nesses 120 anos, quem morreu arrependido e que mudou de vida, mudou a sua situação. Com certeza existiram alguns, ok? Pode ter existido alguns aí que morreram no decorrer desse período. Mas no final desses 120 anos, nós só temos a família dele, que eu não sei muito bem se estava convertida também não. Porque o que a gente vê depois da saída do dilúvio,
nós temos algumas situações aí bem complicadas com os filhos, com filho e filhos de Noé, por exemplo. Mas, ainda assim, faziam parte da igreja de Noé. E essa igreja, ela durou. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. Gênesis capítulo 6. Eu estou adiantando aqui algumas coisas, porque a gente já conversou sobre alguns pontos desses aqui, ok? Noé, ele era um verdadeiro servo de Deus, obediente à lei de Deus, apesar de toda a corrupção ao redor do mundo. E foi por isso que Deus o chamou. E Deus fez uma aliança com ele. A gente está estudando sobre aliança, na lição da escola sabatina, as alianças. Estudamos, inclusive, sobre a aliança de Noé no passado, semanas atrás aí. E aí Deus faz a aliança, ó, mas com você estabelecerei a minha aliança e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. A igreja dele. Era para advertir, ele advertiu. Por quê? O povo precisava se afastar da igreja de Adão. Mas espera aí, a igreja de Adão não era a igreja correta? Foi uma igreja correta enquanto Adão pregava nessa igreja. Depois de Adão, essa igreja entrou em corrupção e essa igreja se tornou totalmente corrupta e com a maldade generalizada. Noé levanta agora e diz, não, vocês têm que abandonar essa corrupção, essa maldade, vocês têm que abandonar esse caminho errado que vocês estão. Não os princípios e conceitos da igreja de Adão, lá do início. Não, isso aí não. Não era abandonar, que agora eu estou criando, não. Mas ele precisava resgatar agora esses princípios, eles precisavam sair. Houve o declínio, nós conhecemos, né? Cultos aí de mistérios da Babilônia tiveram origem lá no período, logo depois da saída da arca, né? Quando os homens construíram ali a Torre de Babel, e ali introduziu o falso culto pagão. E os anos se passaram e a igreja de Noé também virou um caos. Um caos de corrupção. E aí levanta um outro sujeito, Deus chama um outro sujeito para abrir uma nova igreja. Quem era? Eu dei a colinha, né? Abraão. Mas alguns já tinham respondido aí. Abraão. O pessoal de casa já tinha tudo respondido, todos eles, todo mundo. Quando eu perguntei quem foi, todo mundo gritou assim, foi Abraão. Eu vi, viu? Abraão. Abraão foi chamado por Deus para levar o evangelho, pregar para nações, mostrar Deus para outros povos, povos que não eram da terra dele, porque os da terra dele já estava tudo corrupto. Inclusive a própria família dele. Nós encontramos, eu já preguei sobre isso, nós encontramos aqui relatos, o irmão dele, por exemplo, totalmente corrupto, já envolvido na corrupção, o pai dele adorando outros deuses e tudo mais, e ele é chamado, ó, você tem que sair dessa igreja aí, porque já está corrupto. E as coisas mudaram. E Abraão saiu da sua terra, foi para o lugar onde Deus mostraria, e a partir dali, acontece então a criação da descendência de Abraão. E a descendência de Abraão, ela foi levada para o Egito como escravo. E lá no Egito, essa descendência começou a adorar os deuses egípcios, começou a se alimentar de forma errada, que não era o que Deus tinha ensinado, começou a fazer um monte de coisa errada. E aí, quando estava lá no auge, já depois de 400 anos, Deus chama um novo sujeito para liderar uma nova igreja. Olha, aí, do jeito que estava até aqui, o povo começou a entrar em problemas de novo. E aquela igreja que deveria ser a igreja fiel e verdadeira desde Adão, virava e mexia, entrava ali coisas erradas, doutrinas erradas, pontos errados. E aí Deus chamou Moisés agora, você precisa resgatar. Vamos lá, Moisés. E Moisés, você conhece a história. Moisés não queria muito a princípio, mas depois Moisés acabou aceitando. Moisés então vai juntamente com Arão, e ele chama o povo conclama Faraó para libertar o povo, ele não acontece, e aí vem as pragas e tudo mais, no final das contas o povo é liberto.
E o povo sai do Egito com o objetivo de ir adorar a Deus. Quando Moisés foi chamado por Deus, lá naquele monte, lembra? No monte, numa tal de uma sarça que não se queimava, um mato, uma árvorezinha lá que não queimava, estava fogo lá, mas ela não se consumia. Pois é, Deus disse para Moisés assim, olha, você vai lá, você vai chamar o meu povo, tirar o meu povo do Egito e vai voltar para aqui, para esse monte, porque aqui nesse monte o povo vai me adorar. Era o Monte Sinai. O povo sai do Egito, 50 dias depois da saída do Egito, eles entraram no Sinai, estavam no Sinai. E ali houve o primeiro culto público da igreja de Israel. Primeiro culto público. Muito emocionante esse culto. Deus no alto do monte. E aí no meio depois da consagração do povo, que acontece aquele culto, Deus chama Moisés para subir ao monte, e Deus agora entrega para Moisés regras, normas. Nós estudamos isso, né? Na semana passada, na lição? Regras e normas, porque Deus queria ter uma comunhão, um contato, um relacionamento com os membros dessa igreja, que tinha acabado de se reerguer, se levantar. Mas precisa ter normas. Do mesmo jeito que tem normas em todos os lugares, ali também precisava. E Deus concedeu a Moisés então as normas. De fato tenho visto opressão. E Deus diz, agora se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. E vocês acham que o povo ficou fiel? Moisés, enquanto estava lá em cima recebendo as leis, as normas, o povo estava lá embaixo, sabe fazendo o quê? Construindo um bezerro de ouro para adorar um outro Deus, que não era o Deus que tinham os tirado de lá. Deus tinha feito tanta coisa por eles. Foi uma coluna de fogo para separar do exército. Primeiro tirou do Egito, né? Coisa que era impossível, aconteceu. Com 10 pragas que o negócio aconteceu, tudo na cabeça dos egípcios e dos israelitas, não. Só por aí já não tinha como desconfiar de Deus. Mas aí continua. Aí depois vem coluna de fogo separando, daí a pouco vem travessia do mar, daí a pouco vem situações de cuidado, porque mais de 1 milhão de pessoas andando num deserto, precisando de água, comida e tudo mais, não é tão fácil, tão simples assim, não é um grupinho de 3, 4 pessoas que caminham vão fazer um rally de caminhonete, não. Era caminhada mesmo. E esse povo não valorizou, e no primeiro momento que eles tiveram, acharam que Moisés, que era para ser o nosso libertador, que veio para cá, mas desapareceu para lá, a gente não sabe o que aconteceu daquele sujeito lá. Faz aí um bezerro aí, a gente vai adorar. A gente vai fazer de conta que é Deus. Ali estava já o início de uma igreja e já pessoas tentando colocar dentro daquela igreja coisas erradas. E o tempo passou, a igreja de Moisés logo perdeu completamente o caminho e andava de uma maneira que era contrária à vontade de Deus. E aí Deus vai e funda o próximo grande movimento religioso. E quem que ele chamou agora? Jesus. A igreja do povo de Israel, ela se tornou totalmente ineficaz, corrupta. Quando a gente vê, por exemplo, Jesus chegando no templo para expulsar dali os mercadores, eu não vou ter tempo para explicar toda essa situação aqui, mas vocês não têm noção das barbaridades que aconteciam no templo. Falcatrua, tráfico, eu vou dizer aqui falcatrua, roubo, tráfico, suborno. Vocês conhecem essas palavras? Pois é. Injustiças. Tudo isso acontecia na igreja, que era no templo. Por isso que Jesus chega lá e faz e acontece. Jesus não estava fazendo cena, não. Ele estava tentando mostrar ao povo que a igreja ali tinha um objetivo diferente. E o povo tinha se desviado do caminho.
E ele inicia então uma nova igreja. E essa nova igreja, chamada agora de cristianismo, ok? Era uma igreja que não era, porque a princípio então eles achavam que o povo lá achava que a igreja era só para o povo de Israel, só para os judeus. Não, a igreja era para todos os povos. E essa igreja Jesus inicia junto com os apóstolos. Daí em diante Jesus começou a pregar, né? Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E o tempo passa. Sigam-me, vou fazer vocês pescadores de homens. Mas o povo da igreja antiga de Israel, em vez de se converter à nova religião, o que eles fizeram? Mataram a Cristo Jesus. O líder, o criador dessa igreja, foi agora crucificado. Sabe por quê? Eles diziam assim: não, nós pertencemos à igreja de Moisés. Só que eles já tinham abandonado a igreja de Moisés já tinha muito tempo. Os pregadores da igreja de Moisés se opuseram muito ao Filho de Deus, que eles se diziam ser da igreja de Moisés, mas não eram mais. Insistiram em rejeitar as verdades que Jesus ensinou. Portanto, foram rejeitados como igreja e como nação, e acabaram crucificando a Jesus e crucificaram também assim a verdade. E aí, olha o que é colocado aqui no caso por Paulo. Atos capítulo 20, verso 29 e 30. Eu sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atraírem os discípulos. O que Paulo estava dizendo? Que aquela igreja fundada por Jesus ia acontecer o mesmo problema que aconteceram as outras. Surgiriam ali, entrariam pessoas que fariam coisas erradas e queriam trazer problemas à igreja. E isso aconteceu. Começou-se então a envolver ali o paganismo com o cristianismo, tentar juntar as coisas e tal. Esse sujeito, Henry Buckley, ele diz assim: a adoração aos ídolos foi substituída pela adoração aos santos, o culto a Cibele foi substituído pelo culto à Virgem, as cerimônias pagãs foram estabelecidas em igrejas cristãs. Tudo isso aconteceu a partir do primeiro, segundo, terceiro século. Então aí a coisa ficou mais séria. Constantino, em 321, estabeleceu que o domingo devia ser guardado como um dia de descanso em todas as cidades. Apenas nos campos, os trabalhadores do campo podiam cuidar do campo no domingo. Mas na cidade ninguém podia trabalhar. Isso é enciclopédia americana, sou eu que estou dizendo assim. E aí ele editou, em 7 de março, um decreto que dizia assim, que todos os juízes e pessoas da cidade, a ocupação de todos os comércios, descansem no venerável dia do sol. Qual o problema de descansar no domingo? Bom, eu não sei se você conseguiu descansar, eu não, eu estou trabalhando desde 6h20 da manhã. Mas não tem problema, se você estivesse descansando hoje também, não tem problema nenhum. Problema nenhum você descansar no domingo, descansar na segunda, descansar na terça. Problema nenhum você tirar o mês inteiro de férias, o ano inteiro de férias, descansar esse tempo. Sonho, hein, Marta? Não tem problema descansar, o problema era que esse dia de descanso ele estaria se transformando, ele estava se transformando em adoração ao sol. Sol era um deus para o povo romano, para o povo grego, para o povo egípcio, um deus. E esse dia então estava se tornando agora um dia onde era venerável. Descansar não é um problema, agora venerar é outra coisa. Adorar um astro não é adorar a Deus. E aí a igreja que era para ser uma igreja bonitinha, porque nasceu ali com Cristo, que ensinou tudo que era certinho, direitinho, essa igreja começou a entrar em problemas. Constantino parece que planejou fazer do domingo o vínculo da união entre o paganismo e o cristianismo. Esse era o método dele de harmonizar aí a discórdia que tinha a briga que tinha entre cristãos e pagãos e tudo mais. Então ele faz isso aí. Nessa época houve mudança do ensino da Bíblia quanto ao dia sagrado de Deus, o modo de batismo,
o estado dos mortos, a punição dos ímpios e muitas outras doutrinas. E isso foi ocorrendo ao longo dos séculos. Até o 10º século, por exemplo, ainda estavam, cada século que se passava, doutrinas novas, diferentes daquelas que Jesus tinha ensinado e que Jesus tinha concedido aos apóstolos. Essas doutrinas surgiram, doutrinas novas, diferentes. Ou seja, a igreja fundada por Cristo, a igreja cristã, que deveria ser uma igreja que iria levar o evangelho de Cristo a todos os povos, entrou em corrupção também. Eu já apresentei corrupção na igreja de Adão, na igreja de Noé, na igreja de Abraão, na igreja de Moisés, na igreja agora de Jesus. Corrupção que entrou. Eu estou dizendo que entrou, mas em todas elas, sempre Deus teve pessoas que eram fiéis a Ele. Tanto na igreja de Adão, quanto na de Abraão, quanto na de Moisés, quanto na de Jesus. Todas elas sempre tiveram. E aí, Deus chama um sujeito, um padre. Quem lembra o nome? Mar. Vou começar com o nome aqui. Mar. Isso, Martinho Lutero. Deus chama um padre, Martinho Lutero, para dizer assim, ó, a corrupção entrou na igreja. E a igreja está ensinando coisas erradas, em 1517. E ali começa agora, juntamente com ele, outros homens, como Wycliffe, Hus, Jerônimo, Calvino, Zwinglio, Knox e outros mais, em diferentes partes do mundo. Deus chama esses homens para que esses homens defendessem aquilo que era correto e que estava na Bíblia. E cada um deles foi descobrindo coisas aqui, coisas ali, e aí começou a igreja protestante, porque protestava contra os erros da igreja católica, que deveria ser a igreja de ensinar a palavra de Deus correta, e que entrou todo um sistema aí errado, diferente do que a Bíblia ensina. Deus chamou essa igreja protestante. E esses protestantes começaram a surgir daqui, dali, da colar e tal. E vocês acham que tudo isso funcionou como? Olha, Martinho Lutero, ele deixou a igreja papal. E se ele tivesse dito assim, ó, meu pai, minha mãe, minha avó, meu avô, todos os meus antepassados foram membros da igreja católica. Então, por favor, Deus, não me peça para sair. Quais teriam sido os resultados? Porque a reforma protestante é o que nós devemos a ela hoje. Mais de 500 anos nós devemos a reforma protestante hoje. Com o passar do tempo, esse protestantismo também começou, no meio dele, a se tornar corrupto. Porque ele começou a aceitar doutrinas que estavam erradas de acordo com a Bíblia. E aí anos se passaram com essas doutrinas erradas, e aí quando chega em 1844, Deus chama uma nova igreja, porque aquela dali já estava corrupta novamente. Deus chama essa nova igreja, em Apocalipse capítulo 12, verso 6, a igreja verdadeira, ela é descrita como a mulher que fugiu para o deserto, onde Deus tinha um lugar preparado para ela durante 1260 dias. E aí, já adiantando para você, talvez você pergunte assim, peraí, então em 1844 Deus chamou uma nova igreja, eu prometo que eu estou acabando, uma nova igreja. Quem me garante que ele não vai chamar uma nova? A Bíblia garante, porque a Bíblia diz que essa seria a última igreja chamada. Quer dizer o quê? O que quer dizer isso como última igreja chamada? Vamos lá. A mulher, que é o símbolo de mulher, é a igreja, é descrita como uma mulher pura, de branco. Lá em Ezequiel, que fala que cada dia é como um ano, ela surgiria após os 1260 anos. Lá profético, nós não temos tempo de estudar aqui as profecias.
E temos um pouquinho mais. Apocalipse 12, 17 diz assim: o dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. Quem são? Os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Obedecer aos mandamentos de Deus. O que é obedecer aos mandamentos de Deus? Mandamentos de Deus são os mandamentos de Deus, estão descritos na Bíblia, sem deixar de lado nenhum. Obedecer aos mandamentos de Deus. E o segundo ponto qual que é? Ser fiel ao testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? Não existe um testemunho maior de Jesus do que esse aqui. Então essa igreja obedeceria os mandamentos e seria fiel ao testemunho de Jesus. E além disso, ainda tem outro aspecto. A característica marcante da igreja remanescente é a guarda dos mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. E essa igreja remanescente seria como a igreja original ou apostólica, mantendo o sábado, defendendo os mesmos ideais e padrões que Deus deu ao seu povo através de Jesus Cristo, lá no primeiro século, no início do primeiro século. Essas seriam as características da igreja. E eu já digo para você, que igreja é essa que foi chamada? Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por mais que existam milhares de igrejas que também guardam o sábado, elas não estão nesse mesmo molde da igreja adventista, porque elas não estão em acordo com todo o padrão da escritura bíblica. Se falta um detalhe, ela não se encaixa nessa igreja, última igreja chamada, que guarda os mandamentos e tem um testemunho. E a única que você vai encontrar que se encaixa em todos esses moldes da palavra de Deus, e unicamente da palavra de Deus, é a igreja adventista do sétimo dia. Quer dizer que só esses vão ser salvos? Não. Deus chamou essa igreja, para mostrar para todo mundo o caminho correto. Quem enxergar o caminho correto, mostrado pela igreja, e seguir, ele está salvo, vai ser salvo. Quem não tiver contato com essa igreja e não descobrir o caminho correto, mas andar fiel ao caminho que ele conhece, também vai ser salvo. Então, a igreja adventista não é exclusivista, não é só ela que vai ser salva. Não. Pelo contrário, vou falar baixinho aqui, pelo contrário. Tem um bocado de gente dentro dessa igreja que vai ficar. Porque não é fiel àquilo que diz acreditar. Então, por favor, o que foi que a Yolanda falou? Abre o olho? Foi você que falou? Abre o olho? Então foi a Claudinha. Abre o olho, abre teu olho. É isso mesmo. Porque Deus cobra de quem conhece. E quem conhece a palavra de Deus e não segue vai ser cobrado muito mais do que aquele que não conhece. Quem não conhece nada da palavra de Deus, Deus não vai cobrar dele. Como que ele vai cobrar? Vou citar aqui. Vou usar vocês. Como que Deus vai cobrar de você do mesmo jeito que ele vai cobrar de mim? Não tem como, é injustiça. E Deus não é injusto. Por que isso? Eu sou melhor que vocês? Não, mas eu tive a oportunidade de estudar muito mais que vocês a Bíblia. Então ele vai cobrar de mim muito mais do que de vocês. Eu tenho que abrir meu olho muito mais do que vocês. Ó. Mas é exatamente isso. E essa igreja foi chamada. Era importante que as pessoas saíssem da igreja de Adão nos dias de Noé. Era importante que as pessoas saíssem da igreja de Noé nos dias de Abraão. Era importante que saísse da igreja de Abraão nos dias de Moisés, saísse da igreja de Moisés nos dias dos apóstolos. E foi importante que eles saíssem também da igreja cristã católica romana nos dias da Reforma. Foi importante também que eles saíssem, e aí vem agora o novo chamado, da igreja protestante que se envolveu em pontos errados que não estão em acordo com a Bíblia. E por isso que Deus diz: sai dela, povo meu. Porque se não sair, vai receber os flagelos que nela estão, na Bíblia estão descritos.
Você está disposto a atender ao chamado de Deus? Ele diz assim em João 10, 26, 27. Mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. A voz de Cristo está aqui. Então, se você estuda e escuta essa voz que está aqui, você vai seguir Jesus. Agora, se você ouve essa voz, não escuta, escutar é colocar em prática, tá? É viver. Você não vai seguir Jesus. E aí? Então ele vai dizer: eu também não te conheço. Eu também não te conheço. Sai dela, povo meu. Deus nos chama, Deus nos convida a sairmos dessa igreja, da igreja que não crê. Eu não sei em que igreja que você está, se é na igreja adventista ou se é qualquer outra religião, mas se ela não crê na palavra de Deus como um todo, se ela não segue a palavra de Deus que está descrita aqui nesse livro, e você também tem na sua casa, se não segue, sai dela. Correndo, abre teu olho. E se você está nessa igreja adventista, fique esperto. Lembra que eu estava falando de que eu não creio que vá mais 10 anos? Realmente eu não creio. Porque do jeito que o mundo está, eu não consigo imaginar como vai ser daqui 10 anos. Então, fique esperto. Jesus está voltando. E ele só vai levar aqueles que, ao conhecerem a sua palavra, forem fiéis a ela. Ao conhecerem o caminho, andarem por ele. Que Deus nos abençoe. Bom, eu sou testemunha do poder da palavra de Deus pode fazer na Amém. vida da gente. Eu era espírita, acreditava fielmente naquela doutrina, mas um dia, quando Deus revelou a palavra dele para mim, foi como se tivesse tirado um véu dos meus olhos e eu pude enxergar o mundo espiritual como verdadeiramente ele é, comandado pelo Deus do universo. Esse Deus que me salvou e que eu sei que vai salvar você. Você de casa, dê oportunidade a Deus. Deixa Ele falar com você. Deixa Ele ensinar a palavra a você. Garanto para você que você não vai se arrepender, que você só tem a ganhar. Dê a oportunidade a Jesus de fazer a obra no seu coração. E agora, para a gente encerrar o nosso culto de hoje, o nosso estudo, que foi muito abençoado. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite dos irmãos aqui da Igreja de Benfica, e dizer que foi muito bom, né? Opa. Foi muito bom conhecer vocês, tá? Vocês também, quando a gente puder voltar todo mundo junto, estão convidados a participar conosco lá na Igreja da Tijuca, tá bom? Conhecer a gente lá, viu? Foi um prazer estar aqui com vocês, prazer enorme. Muito tempo sem estar num culto de domingo. Nossa, vocês nem imaginam a felicidade que nós estamos, né? Oh. Muito bom. Ah, Tá bom, muito obrigada, viu? Obrigada. Vamos ver se a gente consegue vir mais vezes, sim, tá? Vamos sim, muito obrigada pelo convite. Irmãos, vamos entoar agora para a gente terminar de pé. O pessoal que está aqui em casa, se você também quiser se colocar em pé, para a gente louvar o nosso Deus, para a gente iniciar essa semana aí com força total, né? Número 73, né?
Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos, imensamente gratos, porque o Senhor deixou descrito em Tua palavra, a Santa Bíblia, qual é o caminho correto que nós precisamos trilhar. Ó Pai, a Bíblia, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Essa é a Tua palavra. Que possamos colocá-la em prática, que possamos, ó Pai, estudá-la, que possamos, como ela própria diz, comê-la, nos alimentarmos dela diariamente, e que assim, ó Pai, possamos nos encaminhar rumo a Canaã celestial. Abençoe cada um que esteve conosco, cada família que está representada aqui. Abençoe, ó Pai, cada família também representada em casa, que esteve assistindo conosco aí através do YouTube. Dirija a nossa vida sempre. Nos dê uma boa noite, uma feliz semana, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Uma boa noite, que Deus abençoe você, que aqui veio para estar conosco. Nós continuamos. No próximo domingo nós temos o próximo tema, que é o tema 8. Próxima quarta-feira, vocês que são daqui de Benfica são convidados a estarem presentes no culto. Você que não pode estar presente aqui, nós temos aqui no canal no YouTube também, nós temos a continuidade do Jesus Restaurador da Vida, o estudo, ok? Todos são convidados a participar conosco. Deus os abençoe. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, vamos à casa do Senhor. Nossos pés pararam junto às tuas portas, ó Jerusalém, ó Jerusalém. É pra lá que sobem as tribos do Senhor, pra render graças, porque Ele é bom. É pra lá que sobem as tribos do Senhor, pra render graças, porque